Olá, meu irmão, graça e paz. Eu sou o pastor Rafael Vieira e eu fico muito feliz de ter você aqui. Hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre os conceitos históricos e o que alguns povos, ou seitas, ou grupos de pensamento religioso definiram a respeito de Cristo. Isso aí faz parte de um estudo sobre cristologia e hoje nós vamos frisar dois desses povos, mas eu vou trazer aqui mais informações de outros. Então, deixa eu pegar aqui o meu mapa mental. E lembrando que na descrição desse vídeo aqui, ou no link aí nessa informação logo abaixo do conteúdo que eu vou falar aqui, você vai ter um formulário para você fazer um teste. Então, você vai poder testar o conhecimento adquirido aqui. O que eu te indico? Que você não faça esse teste com consulta. Por quê? Porque quando você tiver no dia a dia alguém te fazer essa pergunta, você não vai poder consultar. É claro que você vai poder fazer uma consulta no Google depois, mas de cara é que você compreenda o conceito. E que você volte esse teste rotineiramente, ou seja, faça agora, amanhã, na próxima semana, para que isso fixe na sua mente. Então, tinha dentro dessa questão do pensamento, como é que eles definiram a Cristo? O docetismo, tinha os nestorianos, eutiquinianos, ebionitas, arianos, apolinaristas, que definiam a forma como como Cristo veio e se Cristo tinha condição ou não de fazer expiação do pecado da humanidade, como pessoa, como humano e como Deus. Dentre esses povos, alguns distinguiam e não acreditavam que Cristo fosse 100% homem ou 100% Deus. E esse debate ainda existe hoje. Existe ainda hoje seitas, pensamentos religiosos que incorporaram esses pensamentos, essas filosofias, essas crenças, só que não com esses nomes, como era lá antigamente, de forma tão clara como era antigamente, hoje é bem mais subliminar. Então, os docetistas eles negavam a realidade do corpo de Cristo e definiam que a matéria é má e Cristo era puro. Portanto, o corpo de Cristo era um corpo fantástico. Era uma filosofia pagã introduzida na igreja. Para o docetismo, essa ideia, essa ideia que eles tinham era que como a matéria é má, Cristo não poderia ter um corpo como nós temos. Porque a matéria é uma matéria impura, é uma matéria corrompida. O nosso corpo ele é um corpo falho. E Cristo ele era totalmente puro na filosofia deles. Mas essa filosofia era baseada no fato de Cristo ser um espírito, ter um corpo fantástico, não um corpo como nós temos. Então, para o docetismo, Cristo era uma filosofia pagã, tá? Dentro do seio da igreja, lá nos primeiros cristãos, lá na igreja primitiva. Dentro dessa linha de pensamento do docetismo, qualquer ideia para eles a respeito de Cristo era refutando sempre o corpo material humano de Cristo. Cristo, para eles, era um corpo fantástico, era um corpo espiritual. Então, para eles, não era possível que Cristo habitasse e fosse humano. A humanidade de Cristo não existe por conta dessa questão de que o corpo iria corromper um ser que é totalmente puro. Para os nestorianos negavam a unidade da natureza humana e divina de Cristo, comparando-se a situação como a união siamesa. Ou seja, se houvesse uma união para os nestorianos da humanidade de Cristo com a divindade de Cristo, isso daí é refutável para eles também, porque seria como se fosse um corpo inadequado para habitar essas duas naturezas. Isso daí geraria um corpo deformado. E Cristo, ele deveria, o Messias, ele precisa ser totalmente puro, não pode ser deformado. Então eles negavam essa unidade da natureza, era como se fossem duas naturezas interligadas, mas não sendo uma unidade. É como se houvesse ali duas naturezas coladas, né,
só que de uma forma inapropriada, de uma forma inadequada, de uma forma como nós, diferente da forma como nós acreditamos. Hoje nós acreditamos que Cristo era 100% homem e 100% Deus, sendo uma pessoa, em unidade. Havia em Cristo, Cristo único, uma natureza 100% humana, uma natureza 100% divina. E essa era a natureza de Cristo. Não duas naturezas em um corpo. Você compreende? Fez sentido para você? Para os nestorianos, era como se houvesse essas duas naturezas habitando dentro de um corpo sem ser um padrão de unidade. Nós acreditamos que existe uma natureza em Cristo que comportava a 100% da humanidade dele e 100% da divindade dele. Os euticnianos negavam a coexistência das naturezas, indicando uma mescla que originaria uma incapacidade da expiação pela impureza gerada pela humanidade. Os euticnianos tinham um pensamento muito próximo ali dos docetistas nessa questão, porque eles negavam que houvesse essa mescla da natureza humana com a natureza divina, porque essa natureza mesclada geraria uma natureza corrompida que impossibilitaria a expiação e a redenção da humanidade. Para os euticnianos, era impossível que isso acontecesse. Dentro da visão deles, o que diverge, de grosso modo, é que, para eles, essa incapacidade, essa união que tornaria uma só natureza, como se você colocasse ali, como se você colocasse ali uma água limpa dentro de um copo com água suja. Automaticamente a água limpa ela seria corrompida pelas impurezas que estão na água suja. E para eles, os euticnianos, isso daí impossibilitaria a expiação de Cristo. Então, os docetistas eles acreditavam que houvesse ali um corpo fantástico e por conta disso há uma pureza em Cristo. Para os euticnianos, essa mescla tornava Cristo um corpo, alguém incapacitado de expiar a humanidade, os pecados da humanidade. E aí nós temos os apolinaristas, que negavam a integridade da natureza humana de Cristo, e para eles a natureza divina habitou e suprimiu a reduzida natureza humana. Para eles, Cristo era um humano, mas não era homem. Então, para os apolinaristas, a natureza divina de Cristo, quando habitou na humanidade, no humano, no homem, Cristo, suprimiu essa natureza, e acabando com ela. E aí tinha 100% Deus dentro de um corpo, dentro de um ser humano, só que esse ser não era homem, ou seja, não condizia dentro desse invólucro a incapacidade, as falhas do homem. Então, dentro da visão deles, dos apolinaristas, Cristo era humano, contudo, a natureza divina acabou com a natureza humana. Então, para eles, Cristo, um ser divino, habitava dentro de um corpo humano. E ainda há, para alguns, dentro da nossa igreja, da nossa crença, dentro de alguns pensamentos cristãos, uma dúvida, talvez para os neófitos e talvez para os mais antigos que não compreendem essa questão, não se aprofundaram em conhecimento, essa dúvida se Cristo ele tinha dentro de si a natureza humana. Para alguns, eles definem que Cristo é 100% Deus. Contudo, Cristo ele era 100% Deus e 100% homem. E aí, dentro dessas duas linhas de pensamento que nós vamos olhar agora, tem os ebionitas, que vêm de Ebion. Os ebionitas eles negavam a natureza divina de Cristo, sendo só um homem gerado de forma natural ou sobrenatural, e que tinha grande intimidade com Deus desde a época do batismo.
era um judaísmo disfarçado de igreja. Os ebionitas, eles tinham o padrão de vida, eles acreditavam na pobreza como modo de vida, e eles utilizavam basicamente, entre outras falas de Cristo, mas nós podemos ver três que eram utilizadas, uma que está em Mateus 5,3, outra está em Lucas 4,18 e Lucas 7,22. Essa de Mateus 5,3 eu vou ler e as outras você pode ler aí onde você está. E Mateus 5,3 diz o seguinte: Felizes as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres, pois o reino do céu é delas. Eles escolheram a pobreza como modo de vida, alguns dos ebionitas, e eles não acreditavam na salvação, na justificação pela fé, pela graça, como Paulo pregava. Para eles era necessário que fosse cumprido a lei mosaica, as normas, os padrões. Alguns desses, algumas classes, levavam um padrão de vida sem beber vinho, sem comer carne, sem ter matrimônio. Para alguns destes, algumas classes, os ebionitas podem ser divididos em três classes: os ebionitas nazarenos, os ebionitas fariseus e os ebionitas gnósticos. Os ebionitas nazarenos acreditavam no nascimento virginal de Cristo. Já os ebionitas fariseus, eles negavam o nascimento virginal de Cristo e odiavam o que Paulo pregava, considerando Paulo como um apóstata. Os gnósticos, eles mesclavam tanto a questão do gnosticismo quanto as funções entre os elementos cristãos e judaicos dentro da filosofia cristã. Epifânio ele vai dizer que os ebionitas eles surgiram por volta de 70 depois de Cristo, ali quando o templo ele é destruído e um povo eles precisam fortalecer e manter vivo a sua cultura judaica. Só que estes já eram cristãos, já tinham se convertido, porém eles tentam trazer para dentro do cristianismo essas práticas. Paulo vai refutar esse comportamento em Gálatas por diversas vezes, combatendo em outras circunstâncias também para a questão sobre comida, para a questão sobre a circuncisão. E por isso que Paulo, para essa classe, é tida como um apóstata, porque ele refutava muito daquilo que eles queriam trazer para dentro da igreja como padrão fundamental para que eles alcançassem a justificação. Então, os ebionitas, eles nascem sendo cristãos dentro da igreja, tentando trazer a pobreza como padrão de vida por conta de textos desconexos, tentando colocar o que se come e o que se bebe como determinação por conta de um padrão judaico do passado, e isso nós vemos hoje em diversos grupos, de padrão de comida, padrão de roupa, padrão de estilo de vida. Contudo, a gente precisa conhecer o Senhor para que essas filosofias não venham se tornar dentro do meio cristão como um padrão necessário para a justificação. Por isso que é importante conhecer. Paulo refutava porque ele tinha conhecimento. Por isso que nós precisamos conhecer quem é a pessoa de Cristo para que as distorções a respeito de Cristo não nos direcione para longe dele. Outra classe que nós vamos falar aqui é dos arianos. Os arianos, eles negavam a totalidade da natureza divina de Cristo e foi oposição aos sabelianos. Para eles, Cristo não era cheio da divindade absoluta, mas o primeiro ser criado mais elevado entre os demais. Nós vemos isso hoje em algumas filosofias de religião, em algumas religiões, como o Espiritismo, como os Testemunhos de Jeová, onde que algumas dessas classes definem Cristo como um ser iluminado, como o primeiro ser dos seres criados com mais proeminência, contudo não sendo o Filho de Deus, o Emanuel, o Deus encarnado, o Deus conosco, que
levou sobre si as nossas dores e nos justificou para que pudéssemos novamente sermos salvos. Existem outras linhas de pensamentos religiosas que se utilizam, se apropriam de muitos pensamentos próximos aos que os arianos pensavam. Então, para eles, não existia em Cristo uma totalidade da natureza divina. Para eles era impossível isso acontecer. E aí eles também foram uma resposta aos sabelianos. Geralmente essas classes elas nascem sendo respostas umas às outras, às filosofias, aquilo que eles achavam e acreditavam a respeito de Cristo. Então, para refutar esses pensamentos, acabavam surgindo outras filosofias, outros pensamentos, como nós vemos aqui. Cristo, ele é 100% homem, 100% Deus, ele era humano, ele era homem, e foi graças a ele que nós fomos reconciliados com o nosso Pai. A gente vê isso lá em Mateus, em Romanos 5:8. A gente percebe essas questões sobre Cristo reconciliando e levando sobre si os nossos pecados em alguns textos. A gente pode ver em João 17:23, um desses textos, que diz o seguinte, João 17, versículo 23. Eu estou unido com eles e tu estás unidos comigo, para que eles sejam completamente unidos, a fim de que o mundo saiba que me enviaste e que me amas, e que ama os meus seguidores como também me amas. Um texto de Pedro 3,18 também vai dizer a esse respeito. Pedro 3,18, perdão, você que está lendo aí, Pedro 3,18, que diz o seguinte: pois o próprio Cristo sofreu de uma vez por todas pelos pecados, pois o próprio Cristo sofreu uma vez por todas pelos pecados, um homem bom em favor dos maus, para levar vocês a Deus. Ele morreu no corpo, mas foi ressuscitado no espírito. Cristo, ele morreu, padeceu por nós, para que nós pudéssemos ter acesso ao que nós vivemos hoje, sermos considerados filhos novamente. A redenção precisava ser realizada por alguém que unia a natureza humana e divina a fim de interligar céus e terra. Todas essas linhas de pensamento refutavam ou a humanidade integral de Cristo ou a sua natureza divina. E quando aceitava essa possibilidade, entendia que a união delas impossibilitava, inviabilizava a justificação ocorrida através de Cristo. Ou acreditava que uma se sobrepôs à outra, o que acabou erradicando uma das naturezas. Essas linhas de pensamento apontavam para padrões de vida que não eram exigidos pelo próprio Cristo. E todas essas formas de pensamento são equivocadas quanto ao que realmente Jesus Cristo é e o que realmente Cristo exige de nós. Que esta aula ela possa ter sido uma boa aula para você, que ela possa ter te auxiliado em algum ponto do seu estudo. Se ficou alguma dúvida, você me mande. Se o cachorro te perturbou, perdão, tá? Hoje ele está atribulado. Mas eu espero que realmente isso daí edifique a sua vida, que você possa ser abençoado com isso. Se você ainda não se inscreveu no canal, eu vou te pedir, vá lá no meu canal, youtube.com/RafaelVieiraSilva, se inscreva no meu canal, ative as notificações, me siga lá no Instagram, Rafael Vieira Silva. Lá eu compartilho diversas informações no feed, conteúdo teológico. No meu site você encontra tudo isso, tudo que eu compartilho nas mídias sociais. Eu centralizo lá no site, também é gratuito para você. Você consegue acessar tanto com a sua conta do Facebook ou criando uma conta lá. Lá você vai ter todo o meu conteúdo, mais aquilo que eu acabo adquirindo nas minhas pesquisas, ou seja, artigos teológicos, esboços, mensagens, livros que estão em domínio público,
e muitas outras coisas que eu acabo adquirindo, angariando, e eu centralizo lá, tá? Todas essas postagens que você vê nas mídias sociais, esse vídeo próprio, entre outros, primeiro é liberado lá para quem está inscrito. Eu mando uma notificação assim que é liberado e a pessoa tem condições de acessar antes. Então tem vídeo que às vezes é lançado lá primeiro, uma semana antes, 4 dias antes, e depois ele é publicado aqui. Esse vídeo específico, esse vídeo aqui está restrito para lá. Então quem acessa lá o portal acaba adquirindo, conseguindo ter acesso a esse vídeo, coisa que não é liberado em outros canais. Que Deus ele te abençoe, que Deus ele te guarde, que ele te proteja. Eu fico muito feliz de você estar aqui, de verdade. Deixe seu comentário, deixe a sua mensagem, me envie um direct. Se você encontrou alguma coisa aqui, tem algum feedback, alguma coisa que está errada, me manda, para que eu possa melhorando no processo e entregar sempre alguma coisa que seja relevante e com menos equívocos possível, tá? Fico feliz demais. Deus ele te abençoe hoje e sempre. Viva em santidade e anota isso no seu coração. Deus ele te ama.